Então, estamos novamente aqui para mais um momento de um bate-papo para a gente ir elucidando algumas questões e eu estou bastante feliz por vocês terem enviado perguntas. Olá, Elisiane, seja bem-vinda. E quando vocês enviam questões, então isso facilita muito a minha vida e eu posso ir direcionando, então, de acordo com o interesse de vocês. Então, eu quero agradecer muito por vocês estarem realmente começando a engajar nesse processo que para mim é novo, mas daqui uns dias já não vai ser mais tão novo assim. E continuando então, as questões elas continuam transitando por esse processo dos terapeutas e como os terapeutas conseguem atingir... Oi, Jana, tudo bom? Seja bem-vinda. Como que os terapeutas prosperam e todas essas questões, elas ainda estão muito em pauta, elas ainda são uma necessidade nossa, né, como terapeutas, de entender um pouco isso, de realmente fazer a mudança na nossa vida, na nossa história. E então, assim, uma das questões que vieram e acho que a Jana foi uma que perguntou isso já num outro momento, né, Jana? E eu vou responder aqui essa questão, que é a seguinte: qual é, na realidade, o verdadeiro significado da palavra prosperidade, né? Quando a gente fala de prosperidade, a gente fala prosperidade para os terapeutas, mas não é só para os terapeutas, é prosperidade de uma forma geral para todo mundo. O que na realidade significa isso nessa nossa visão quando nós estamos trabalhando com um lado holístico, um lado, né, onde nós integramos várias questões. E então, assim, qual o conceito de prosperidade nesta nossa visão? Prosperidade é um estado de riqueza, sim, é um estado de fartura que possibilita, sim, a gente dar conta das nossas questões no momento, né, das nossas questões materiais, de tudo aquilo que a gente necessita, nas questões econômicas, nas questões financeiras, nos nossos bens materiais. Então, prosperidade é nós darmos conta de tudo isso, dessa energia fluir. Prosperidade é um estado de espírito, um estado de elevação, um estado de conexão com energias positivas, com sentimentos elevados. Então, com pensamentos saudáveis, com atitudes benéficas, boas, positivas. Oi, Neuza, tudo bom? Então, assim, prosperidade é uma vibração energética elevada. Prosperidade é conexão com a energia divina, chamem vocês como vocês quiserem, né, essa energia, essa conexão, isso não importa. Importa sim que a gente entenda que o estado de prosperidade, ele é sim elevação, ele é essa conexão. Prosperidade é saúde, prosperidade é equilíbrio, prosperidade é o relacionamento estar em harmonia. Prosperidade é nós estarmos bem com os nossos amigos. Tudo isso é prosperidade. Então, assim, quando a gente fala que o terapeuta ele necessita ser próspero, ele precisa estar buscando harmonia em todas as áreas. Então, não é somente
no plano material, mas é no plano material também. Então, muitas vezes, o que que acontece? É como se a gente separasse as coisas, como se a gente não conseguisse entender que, na realidade, prosperidade é tudo isso. E aí a gente ficasse meio que excluindo uma coisa. Se eu tenho isso, eu não posso ter aquilo. Se eu tenho aquilo, talvez não possa ter aquele outro. Então isso a gente precisa começar a entender para que a gente faça o nosso processo de mudança. Prosperidade é uma vida prazerosa. Prosperidade é a gente poder fazer as coisas que a gente ama fazer e sem estar preocupado se vai ter condições materiais, financeiras para isso ou não, se vai ter saúde para fazer isso ou não. Então, quando a gente consegue entender que prosperidade é tudo isso, a gente começa então a sair dessa egrégora coletiva que nos sufoca muitas vezes e que nos deixa submersos em crenças, em limitações, ou isso ou aquilo, não se pode ter tudo. Então, assim, um dos primeiros pontos assim que eu considero muito importante para que a gente realmente comece a fazer o nosso processo de mudança é que a gente comece a entender o real significado das coisas, das palavras, e que a gente, então, a partir disso, realmente comece a mudar, né? E não existe processo de mudança sem tomada de consciência. Então, acho que um dos objetivos da gente estar falando nisso... Ô, Cláudia, que bom! Rosi, tudo bom? Lilian, obrigada por vocês estarem aí. Então, assim, quando a gente consegue entender tudo isso, a gente começa, assim, a modificar a nossa vida e a nossa história. Uma outra pergunta que veio também é quando que nós travamos o nosso processo de prosperidade. E essa é uma questão, assim, muito importante e que às vezes os terapeutas eles ficam perguntando por que não está dando certo isso, por que não está dando certo aquilo, o que está acontecendo, ou os clientes que chegam para a gente com as suas dificuldades. Então nós somos terapeutas justamente para auxiliar nos processos como um todo. E aí essa pergunta eu acho que ela é extremamente relevante, né? O que trava a nossa prosperidade? Como que isso acontece? E nós travamos ela de diferentes formas. E nós nem entendemos isso ainda porque nos falta realmente conhecimento. E uma das coisas que nos traz muito conhecimento, uma filosofia que nos traz muito conhecimento e que eu procuro mostrar aqui é os ensinamentos dos mestres, é o que pauta, vamos dizer assim, toda a minha atividade profissional. Então, o que eu vou trazer aqui está muito relacionado com esses ensinamentos. Então, assim, o que trava a nossa prosperidade? O nosso processo de prosperidade, o julgar os outros, julgar a nós mesmos, ficar reclamando, né? Ao invés de fazer algo para modificar, a gente fica reclamando. E se vocês observarem, nós como um todo, eu falo isso sempre aqui, né? Nós como um todo reclamamos o tempo inteiro das coisas. Se tem sol, a gente reclama que tem sol. Se está chovendo, a gente reclama que está chovendo. Se aconteceu uma coisa boa, a gente reclama também. Se aconteceu uma coisa ruim, a gente também reclama. Então, nós temos esse padrão que eu costumo dizer aqui, um padrão muito de humanidade, né? E que vai nos colocando, então, travas, que vai emperrando os nossos processos. Oi, Cíntia, tudo bom? Quando a gente fica mentindo, né? E aí vocês podem pensar, não, mas eu não minto. Quando a gente mente pra gente mesmo,
né? Quando a gente mascara as coisas, quando a gente realmente não enxerga aquilo que a gente deveria enxergar, quando a gente mente para os outros também, a gente trava o nosso processo de prosperidade. Quando a gente sofre, quando a gente fica sofrendo, quando a gente fica batendo naquela mesma tecla, quando a gente não busca sair daquele padrão, nós travamos o nosso processo de prosperidade. Quando a gente fala mal dos outros, a gente trava o nosso processo de prosperidade. Então, assim, ó, às vezes a pessoa diz assim, mas eu tô fazendo tudo certo. E às vezes ela não está fazendo certo algumas coisas que estão relacionadas com isso. Ela pode estar fazendo certo vamos dizer assim, o seu trabalho, a sua atividade, mas todo o entorno, todo o resto, ela pode não estar fazendo certo com essas pequenas ações, com esses pequenos momentos, às vezes, de falas, de conversas, ou dos próprios pensamentos, que fica emaranhado nisso, então fica travando, é como se a gente ficasse criando entulhos na nossa vida, e cada entulho ele trava o processo. Não adianta, isso é certo. Se a gente começar a olhar para a vida, a gente vai ver isso, a gente vai olhar para as pessoas e a gente vai ver muitas vezes o que está travando elas, né? Mas a gente tem dificuldade de olhar para nós e ver o que está travando o nosso processo. Então, quando a gente fala aqui, né, no curso dos mestres, dessa tomada de consciência, desse assumir a responsabilidade pelas nossas próprias questões, é um desafio muito grande, né? A gente se deparar com isso, que nós precisamos fazer o processo sozinhos, que nós precisamos identificar. Então, né? E clareia muito, e a gente começa a modificar a partir disso. Quando a gente fica culpando os outros pelas coisas, e é o nosso padrão, então assim, ó, não entendam que eu não vivo nesse mundo e que nós não tenhamos esses padrões, nós temos muitos desses padrões. O nosso objetivo é cada vez mais ir eliminando, ir saindo desse padrão. Então, o padrão de culpar os outros, e seja quem for os outros, lembram que a gente fala disso aqui nos cursos? Quem são os outros? Os outros é o pai, é a mãe, é o avô, o tio, o cachorro, o papagaio, o governo, a crise, o clima, o marido, a esposa, o namorado, o vizinho, a diretora, o diretor, seja lá quem for, né? Então a gente fica culpando os outros pelas coisas e com isso a gente tira o foco daquilo que nós realmente precisamos fazer. Então nós travamos o nosso processo de prosperidade quando a gente fica culpando os outros, quando a gente não para olhar o que a gente tem que fazer. Tá tudo certo, o outro pode ter feito alguma coisa e tudo bem, faz parte, mas o que eu tenho que fazer para sair disso? O que eu preciso fazer? Então, tudo isso nos trava o processo. O que mais? Quando a gente fica focando nas coisas ruins, isso trava o nosso processo. E a gente fala aqui o tempo inteiro, né, eu repito isso 500 vezes, né? E vou continuar repetindo. E acho que cada live que vocês ouvirem, ou cada vídeo, talvez vocês vão ouvir essa frase em todos eles. Mestre Saint Germain fala o tempo inteiro: onde você coloca a sua atenção é lá que você vai estar. Então, se a gente foca no que é ruim, nós travamos o nosso processo de prosperidade. Então, não vem cliente, a gente acaba pegando uma gripe, né? Aquele encontro que tu queria ter acaba não acontecendo, alguém desmarca, a viagem que tu queria fazer não acontece. Então, assim, são muitas coisas que vão travando isso. E quando a gente conseguir entender que todo esse processo ele está relacionado com essa energia que a gente movimenta, a gente vai mudar muitas coisas, e nós já estamos mudando aos poucos. Quem está entendendo esses ensinamentos, quem está aplicando isso, e tá aí as gurias, né, a Eliane, a Cíntia ali, que já trabalham também com uma outra forma, mas que na realidade
diz a mesma coisa. Então, assim, a gente sabe que é por aí. E a gente vai ir divulgando isso de diferentes formas para que cada vez mais pessoas na humanidade entendam isso, né? E façam os seus movimentos de mudança. Deu uma pausa aí, mas já voltou. Outra coisa que nos impede, assim, que trava o nosso processo de prosperidade é a gente ficar seguindo as massas, e a gente ficar seguindo o que a grande maioria diz. Segue o teu coração, segue aquilo que tu crê, e não importa muitas vezes o que os outros estão dizendo ou o que a grande maioria está fazendo. Olha para o estado que a grande maioria está e vê se é isso que tu quer. E se eles estão fazendo desse jeito e não está dando certo e não está funcionando e eles estão travados, então eu vou fazer como? Eu vou fazer igual? Não, eu vou fazer diferente. Nós somos vistos, sim, como os diferentes, como os estranhos, como os esquisitos, que ficam falando dessas coisas, né? Que ficam falando, oi Zenis, tudo bom? Que ficam falando disso, né? Que fica falando de energia, que fica falando de focar em coisas positivas, mas a nossa vida está andando. As nossas coisas estão prosperando, né? Então, de uma forma ou de outra, isso está dando certo. Não é que a gente fique parado só pensando, a gente age também, entende? Mas a gente está realmente fazendo a nossa parte, a gente não está indo com a boiada, né? A gente está buscando fazer diferente, falar diferente e executar aquilo que a gente está falando. E você sabe, quem está aqui comigo sabe disso, né? Que a gente tem que executar aquilo que a gente fala, grande parte do que a gente fala, do que, né, a gente tem que executar, porque senão não adianta, a gente fica só falando para o vento e não consegue mostrar o exemplo para as pessoas. Então, eu já falei isso, acho que em algum vídeo, e vou repetir aqui, nós terapeutas não podemos usar aquela máxima casa de ferreiro, espeto de pau, não, nós necessitamos sim fazer as coisas, né? E mostrar para os nossos clientes que nós estamos fazendo. E eu repito sempre que nós não somos o suprassumo, nós não somos as pessoas isentas de dificuldades, de questões, mas nós buscamos um caminho, nós vamos lá e achamos um jeito de modificar um pouco a nossa história. Quando que a gente trava a nossa prosperidade? Respondendo essa questão ainda, tá? Para quem está entrando agora, a pergunta é quando que nós travamos o nosso processo de prosperidade? Quando nós começamos a pensar no preço das coisas e não no valor que aquilo tem. Então eu ensino isso aqui nos cursos, né? Nos cursos de formação, cursos terapeutas, a gente aprender a tirar o foco do preço das coisas e colocar, sim, o foco no valor que aquilo tem. Então, sugestão, tá? Para qualquer área, nunca mais olhem para o preço de alguma coisa. Isso trava o processo de prosperidade. Olhem, sim, para o valor que aquilo tem. Que valor aquilo vai te agregar. E a gente pode escolher não pagar aquele valor agora, mas a gente não pode ficar dizendo que aquilo é caro, que aquele é um preço caro, que a pessoa está exorbitando, que aquela mercadoria é isso, ou que aquele serviço ofertado ele extrapola. Não interessa isso. Quem coloca o valor sabe por que está colocando aquele valor. Se ele está exorbitando ou não, o problema é dele. Agora, nós, enquanto compradores de qualquer coisa neste mundo, nós vamos passar a olhar para o valor daquilo. E isso muda completamente o nosso foco e muda completamente o nosso processo de prosperidade. Então, nunca mais diga que você não tem para comprar alguma coisa, porque o preço é muito caro. Valorize aquilo e escolha, por exemplo, não adquirir aquilo por aquele valor neste momento. Isso é uma escolha que a gente faz. Mas quando a gente começa a focar e dizer que o preço é caro, nós travamos o nosso processo de prosperidade e nós mandamos uma carga muito densa para a outra pessoa. Todo o processo vai e vem, nunca esqueçam disso. Quando a gente está falando de energia, tudo vai e vem. Estamos todos interligados. Então, quando eu lanço alguma coisa para alguém, eu recebo isso e o outro também recebe. Então nós vamos travando o processo muitas vezes de todo mundo.
né? Pelo simples fato da gente ficar aí reclamando de alguma coisa, certo? Então isso é bem importante. Nós travamos o nosso processo também de prosperidade, sabe quando? Quando a gente fica deitado em berço esplêndido esperando que alguma coisa aconteça. A gente precisa se mexer, a gente precisa fazer algum movimento em direção àquilo que nós desejamos, né? E nós ficamos muitas vezes esperando que o outro faça alguma coisa pela gente. Comece você a fazer o processo, seja ele qual for. Faça alguma coisa. Não espere que o outro faça por você. Cada um de nós tem que fazer por si mesmo, em primeiro lugar. E eu não estou dizendo que nós não necessitamos dos outros, que nós não vamos estar interligados e que nós não dependemos um dos outros. Sim, mas eu começo o meu processo. Eu me movimento em direção àquilo que eu quero. Eu não fico esperando para que o outro faça por mim. Esse é o grande recado. Uma outra forma de travar o nosso processo é quando a gente não arrisca nada, sabe? Existe uma máxima que fala aí, né? Nunca deu o passo maior que a perna. Vocês já ouviram, né? Todo mundo já ouviu isso. Só que se a gente não der uma esticadinha, um pouquinho mais do que a nossa perna pode alcançar, a gente nunca vai sair do lugar, né? Então, assim, às vezes o arriscar um pouco mais, o dar o passo um pouquinho além, não é para se arrebentar, mas é para dar o passo um pouquinho. É assim que a gente evolui, é assim que a gente caminha, é assim que a gente vai um pouco além. Se nunca ninguém tivesse dado um passo maior que a perna, pulado um pouco, acho que esse mundo não estaria evoluindo como está. Então, assim, muito cuidado com isso, né? Às vezes a gente fica estagnado porque eu não posso dar um passo maior que a perna. Na realidade, a gente tem que dar um passo um pouco maior que a perna, né? Justamente para a gente ir adiante nas nossas questões. Não estou dizendo que não é um desafio, claro que é, né? Nós estamos aí vivendo um processo que dá para dizer que é de milhares de anos, né? De entraves. Então, nós estamos agora entrando numa vibração de mudanças, né? E nós estamos na energia do raio violeta. Quem sabe dos ensinamentos dos mestres já entende isso. E nesta energia do raio violeta nós vamos mudar, não tem escolha. Por isso, essa profusão dos ensinamentos de diferentes formas, os meios eletrônicos agora, a gente não tem como fugir dessa energia, dessa vibração, mesmo que a gente resista. E lembram, eu falei para vocês, quem está aqui comigo, já falei também nos vídeos, a gente, mesmo trabalhando com isso, mesmo fazendo tudo isso, a gente também resiste a determinadas coisas. Mas uma hora a gente vai lá e faz o que tem que ser feito, né? Então eu já falei várias vezes para vocês, quantas vezes eu resisti a estar aqui fazendo isso. Ainda não está totalmente natural, ainda é um desafio, mas estou aqui fazendo este movimento. Então isso é dar um passo um pouco maior que a perna. E isso alavanca o nosso processo de prosperidade. E muito mais, né? Então, assim, tem N formas aí da gente travar, mas acho que deu para vocês entenderem o que trava, né? O nosso processo de prosperidade, tudo isso e mais um pouco, né? Bom, tem uma outra questão que veio aí, então estou aqui respondendo as questões que vocês me mandaram durante a semana e agradecendo muito por isso, porque eu fiquei muito feliz de ter recebido, então, perguntas, porque já é um desafio falar aqui e ainda, se vocês não mandam as perguntas, é mais desafiador ainda. Então, uma das questões que veio é por que os clientes desaparecem, né? Por que os clientes desmarcam, agendam e somem? E então isso acontece? Acontece. Mas acontece para quem está com o foco equivocado. Acontece para quem não está entendendo todo esse processo que eu venho falando. Então, assim, ó,
clientes marcam porque o terapeuta, eu tô falando para os terapeutas, mas isso vocês sabem que serve para, né, diferentes áreas. Quando o terapeuta tá com o foco equivocado, quando ele tem crenças limitantes, quando um primeiro cliente desmarcou um dia, ele bota na cabeça que os clientes desmarcam e ele fica, né, focando naquilo ali. Quando falta a ação certa, quando falta entender talvez o que o nosso cliente deseja. Muitas vezes a gente fica fazendo alguma coisa de um jeito e a pessoa tá buscando outra coisa. E então, assim, olhar para o teu trabalho, olhar para a tua atividade, olhar para aquilo que tu está oferecendo, de que forma que tu está oferecendo isso, como é que tu está recebendo o teu cliente. E esse receber o cliente, ele começa muito antes dele chegar aqui na tua porta. Como é que eu estou recebendo ele aqui? Como é que eu estou recebendo ele aqui? Eu, terapeuta, como eu estou fazendo isso? Todo o processo, ele começa em mim. Lembrem disso, todo o processo começa na gente. Então, a gente atrai ou a gente afasta o cliente. Então, se o cliente está desmarcando, a gente está afastando ele de alguma forma. Vocês podem até discordar, mas nós estamos, por este viés energético, sim, afastando o nosso cliente. Nós podemos estar, como terapeutas, numa condição de vítima, nos vitimizando, porque eu escuto muito aqui do pessoal que vem para se formar, para fazer os cursos. Ah, mas eu sou iniciante. Ah, mas comigo, tu já tem 20 anos, contigo é diferente. E eu não iniciei um dia. E vocês já não assistiram lá? Quem não assistiu, assista lá o vídeo contando a minha história, que está lá no canal do YouTube. Vejam lá a minha história, o processo de início de tudo isso. Todo mundo começa um dia. E todo mundo passa por situações que tem que se desafiar e tem que ir além. Entende? Então, assim, e aí a gente fica lá colocando essa condição de vítima e aí o cliente não vem. Eu estou emanando isso, eu emano energia e é isso que ele recebe. A pessoa recebe aquilo que a gente está focando. Então, se a gente está focando que não dá, que não tem condições, é isso que nós vamos mandar. E aí, automaticamente, o cliente desmarca, ele recebe essa vibração. Olha para você como terapeuta, o que você está pensando, o que você está sentindo e o que você está fazendo para atrair os seus clientes ou para afastar os seus clientes. E as gurias que estão aí, né, que estão entrando, que sabem que eu falo isso, a Mônica acabou de entrar ali agora aqui na live, né, Mônica? Falo muito isso aqui nos cursos, quer dizer, a nossa postura, nós necessitamos mudar isso. Se é um desafio mudar, nós temos técnicas, nós temos formas, nós temos florais para fazer isso, e é o que eu trabalho e eu vou ficar falando disso sempre. Nós conseguimos mudar a nossa vibração de terapeutas, e quando nós conseguimos mudar, nós conseguimos sim atrair mais clientes, nós conseguimos manter os nossos clientes. É assim, a gente precisa entender isso. E às vezes é um desafio entender, porque nos falta a compreensão e o entendimento de toda essa questão energética, daquilo que a gente emana. Que nem hoje, eu coloquei lá no canal do Telegram, que é um canal que eu tenho colocado muitas questões voltadas para isso, tá, gente? Para prosperidade. E como lá eu consigo colocar vídeos, colocar link, colocar muitas coisas, eu criei esse canal para isso, que eu não consigo fazer aqui no Instagram ainda. Então, quem quiser, entra lá. E hoje eu coloquei, né, uma página e coloquei uma indicação de um livro que fala sobre energia, justamente para a gente começar a entender. Então, o livro é Somos Energia, para que a gente entenda todo esse processo. Todo terapeuta tem que ler este livro, porque aí ele vai começar a entender esse processo. E muitas vezes a gente entende aqui, ó, racionalmente, mas a gente não entende aqui porque a gente não executa. Se a gente entendesse aqui e aqui, a gente executaria.
E não aconteceria mais isso dos clientes desmarcarem. E aí uma outra pergunta, e se o cliente desmarcar? O que eu faço como terapeuta? E eu vou dizer uma coisa que vocês podem achar que é louco, mas eu fico muito feliz quando um cliente desmarca. Sabe por quê? Porque eu encontro algo para fazer. Eu não fico, oh, meu Deus, o cliente desmarcou e agora? E aquele valor da consulta que ia entrar, né? E agora eu faço o que com isso? Meu Deus, não vou poder pagar uma conta? Não, eu vou fazer uma outra coisa que me faça feliz, que seja necessário fazer, que eu não tive tempo de fazer. Então eu posso sair e passear, eu posso ler um livro, eu posso fazer uma meditação, eu posso pensar numa divulgação que eu deveria ter feito de alguma coisa que eu não tinha tempo de fazer porque a agenda estava lotada. Então quando a gente está movimentando a energia o tempo todo, essas coisas acontecem. O cliente desmarca e a gente fica feliz, porque a gente tem tempo de fazer uma outra coisa. E a agenda, ela é muito móvel. Quem está aqui comigo sabe disso, que a agenda ela é lotada nos dias que ela está aberta para ficar lotada. E se um cliente desmarca, outro entra no lugar. Então, assim, isso funciona assim. Por quê? Porque eu vivencio isso, porque eu creio nisso. E se eu precisar fazer alguma coisa, não vai entrar um cliente naquele lugar. Agora, se eu não precisar fazer alguma coisa, sai um e entra outro, no mesmo horário. Não é, Ana? A Ana sabe, a Ana já passou por isso, já entrou em horários, né? A Ana Paula que acabou de falar ali, verdade. É isso. É a realidade. É assim que é assim que a gente vivencia. Quem não vivencia isso pode pensar que eu sou doida, né? Mas não, isto é a realidade. Eu vivo isso, tá? A Cíntia dizendo ali que ama muito tudo isso. Porque não é uma verdade, Cíntia. A gente começa a vibrar, e a gente começa a ver acontecer. Então, assim, ó, toda vez que um cliente desmarcar, vai fazer alguma coisa. Vai fazer algo que te deixa feliz. Às vezes, tu começa a fazer algo e na sequência, em seguidinha, assim, ó, alguém manda uma mensagem pedindo um encaixe, pedindo uma urgência e tu ainda consegue colocar naquele horário. Tudo está na nossa vibração, como a gente encara todo esse processo. Tem uma outra coisa, a Ana Paula está falando ali, né, que as coisas fluem naturalmente, e é exatamente isso, é assim que funciona. Tem uma outra coisa que funciona muito também, tá, muito mesmo, que é a gente usar o floral, tá, o floral é o Boa Sorte dos Florais de Saint-Germain, tá, então quem é terapeuta do sistema sabe disso. Quem não é terapeuta do sistema pode usar também, né? Não tem problema nenhum. O objetivo é que a gente se beneficie, que a gente beneficie os nossos clientes, que nem nós temos clientes que são da área de vendas, eles precisam vender. E para eles vender, eles precisam ter clientes, e para eles terem clientes, eles precisam estar bem, eles precisam estar em harmonia, eles precisam estar vibrando nisso, então eles vão tomar a floral também. Então, o floral é o Boa Sorte, tá? Tomar da solução estoque. Quem não entender isso depois me pergunta, tá? 4 gotas de hora em hora. Pode ter certeza que os teus clientes voltam, pode ter certeza que a tua agenda começa a engrenar de novo. Por quê? Porque a gente eleva a nossa vibração. Né? Tá ali a Ana Paula dizendo que o floral é maravilhoso e funciona mesmo. Então é isso, a gente muda a vibração. Quando a gente muda a vibração, tudo muda. E aí os clientes começam a voltar se eles tinham saído. Então, se eles desapareceram por algum motivo, né? E tá ali a Mônica também, né? Que já é terapeuta floral, que já fez o curso aqui comigo.
dizendo, funciona muito bem, é isso, a gente precisa vivenciar. Sim, Ali, tem floral para emprego, tem sim. Tem o livro da prosperidade, né, que eu escrevi mostrando o funcionamento dos florais, uma pesquisa comprovando o funcionamento dos florais para isso. Então, sim, tem floral que vai te ajudar, sim, a atrair o emprego, a movimentar essa energia, porque muitas vezes o que acontece? A gente está numa situação, tá a Indianara dizendo ali, né, que os florais são o máximo. A gente está numa situação de desemprego e daqui a pouco toda a nossa vibração ela tá muito densa, a gente fica triste, a gente fica chateado e aí tu chega, tu tem todas as condições de conseguir aquilo, mas a energia que tu tá mandando é uma energia de não dar, de não consigo, de tô desanimado, de tô desesperado, depende do grau, né, de tempo de desemprego e tal. Então sim, a gente precisa mudar essa vibração para ir lá e atrair o emprego certo, e fazer uma boa entrevista, e mandar uma energia boa e ser visto, né? E claro que se a gente não tiver condições, se a gente não tiver condições para aquele emprego, né? Aí é diferente, mas tô falando, a gente tendo condições, a gente muda sim a nossa vibração. Né? Tá a Cris ali, né, dizendo super indico, maravilhoso, muitas conquistas com seus ensinamentos. Ai, muito obrigada, obrigada. Eu amo fazer isso, né? Então, esse é o meu papel aqui nesse mundo, né? Tá ali o Mariano falando, né, que os florais funcionam mesmo e fazem acontecer. E é isso que a gente vive. Então, a gente vive isso no dia a dia. Tanto como terapeutas, como vendo isso nos nossos clientes. Bom, tem uma outra pergunta aqui, que é o que fazer para atrair clientes, né? Já que a gente está falando aqui disso, o que fazer para atrair clientes? Bom, primeira coisa que a gente precisa... o Mariano quer entrar aqui, deixa eu abrir para ele aqui. Se entra. Acho que não deu. Então tá a Ana Paula dizendo ali, né, que em pouco tempo os florais me ajudaram em questões de anos. Quer falar, Ana Paula? Quer entrar na live ao vivo, já que tu anda fazendo vídeos aí? Manda solicitação se tu quiser falar. Então, voltando ali, né? O que fazer para atrair os clientes? Primeira coisa, assim, ó, é a gente saber que nós criamos a nossa própria realidade, tá? Então, faça tudo que estiver ao seu alcance, e o que não estiver ao seu alcance neste momento para mudar, sabe? A gente tem que fazer o que está ao nosso alcance e o que não está ao nosso alcance, porque a gente muda a nossa vibração. A gente precisa entender um pouco mais disso e realmente se movimentar para as coisas acontecerem. Olha só, quem é próspero se mexe. Quem não é próspero reclama. Entende? Então, assim, ó, que escolha a gente quer? Se eu quero ser próspero, eu tenho que me mexer. Eu tenho que ir em busca do que pode me auxiliar a mudar esse padrão que eu estou aí patinando, que eu estou repetindo, que eu não estou conseguindo andar. Entende? Agora, os demais ficam lá reclamando, ficam lá dizendo que não dá, que não sei o que e tal. Quem é próspero experimenta as coisas. Não deu daquele jeito, vai lá e faz de outro. Não deu de outro, faz de outro. E não deu daquele outro, vai lá e faz o outro. De outro jeito. Mas experimenta, não fica reclamando. Esta é a diferença entre quem é próspero e quem não é próspero. Lembrando, né, do nosso conceito lá de prosperidade. Então, assim, é preciso que a gente comece a ter o comando
da nossa própria vida. E isso começa aqui, ó, dentro, né? Eu vou colocar dentro da nossa cabeça, mas na realidade no nosso campo mental, né? Que é um campo sutil, mas a gente não vai falar disso agora. Mas começa aqui, né? Nesse nosso plano das ideias, nesse nosso plano dos pensamentos, tá? Quem é próspero, estou respondendo a pergunta aí para quem está chegando agora, tá? O que fazer para atrair mais clientes, tá? Então, quem é próspero experimenta, quem quer atrair mais clientes, divulga, faz eventos, participa de eventos, entra em contato com as pessoas, atende uma única pessoa, sabe? Um único cliente com todo o amor e carinho, com toda a dedicação. Ai, um só. Ai, não, um só não. Não, sim, um só. É este. Este é o primeiro. Este tá maravilhoso hoje, porque se eu não fizer isso, eu estou mandando uma vibração para o universo de tipo, né? Ai, um eu não quero. Entende? Então, assim, valorizar cada cliente que vem. Cada um deles é único, cada um deles é importante, cada um deles pode fazer toda a diferença. Às vezes, um único cliente, ele muda toda a tua realidade de terapeuta. Porque se ele gostar do teu trabalho, se ele for, se ele perceber as transformações, ele pode divulgar isso para muitas pessoas. E às vezes o terapeuta, ele tem esse entrave, ele tem, sei lá, eu não sei qual é a palavra certa para isso, mas ele parece que ele não quer atender um só, ele já quer começar atendendo 500, e aquele um poderia fazer toda a diferença. E muitas vezes ele atende aquele de má vontade, mas não é uma má vontade que às vezes está expressa, é uma má vontade interna. Então, isso é muito importante, ter este cuidado. E o terapeuta, ele precisa olhar para si. Se ele está com isso dentro dele, ele precisa buscar ajuda. Não tem outro jeito, porque ele vai ao invés de atrair clientes, ele vai afastar os clientes, porque ele está emanando isso. Que mais para atrair clientes? Vou ter que fazer live. Tem que aprender a fazer isso, né? Estou eu aqui fazendo isso. Indianara, que eu vi que entrou aí, mas eu não te dei oi. Então, olha só, falamos sobre isso hoje, né? É um desafio? Sim, é um desafio, mas tem que fazer, porque estamos aí neste movimento, então faz parte deste nosso mundo agora digital. E então convido a Indianara a fazer isso, né? Eu convido a Ana Paula a fazer isso também, porque a Ana Paula está aí meio escondida e também tem aí muito pela frente, muito para dar para as pessoas, né? E é isso aí, é um desafio, mas tem que vencer, né? E estou aqui vencendo, estou aqui mostrando que estou vencendo, né? Então, vamos lá, vou melhorando a cada dia. Então, é isso, né? É fazer alguma coisa. O terapeuta, ele tem que fazer alguma coisa para os clientes saberem que ele existe, né? Tá bom, iniciando os movimentos. A Indianara recebeu aí tarefas, né? Tarefas para cumprir. O terapeuta, ele dá tarefas para os seus clientes, e para os alunos também, né? Porque os meus alunos aqui, eles recebem tarefas. Vocês pensam que não? Sim. Né? Eu formo terapeutas de sucesso. Eu não quero formar terapeutas que não sejam prósperos. E aí, quando eles estão aí meio empacados, eu vou dando tarefa. Eu vou lá e vou... e com prazo, é isso aí. Dou prazo para cumprir, porque senão eu fico lá, né? Parado em cima do muro, e não dá para fazer isso. Então, eu sou uma formadora de terapeutas que fica empurrando para andar, né? E depois a gente só comemora os resultados. Então, isso é muito, muito bom fazer isso. O que mais? Troque ideias com... assim, tinha muitas tarefas. Troque ideias com pessoas afins. Não vá falar com pessoas que vão te colocar para baixo.
né? A Ana Paula dizendo ali que as minhas dicas e o choque de realidade funciona. A gente tem que ser um terapeuta que, né, focado nos resultados e nas transformações dos nossos clientes e dos nossos alunos. Então, é isso que eu faço. E fico muito feliz quando dá tantos resultados positivos aí. Mas voltando, assim, trocar ideias, né, com pessoas afins, com pessoas que entendam o que tu está falando e que possam te auxiliar, que possam te ajudar a criar um mastermind, ou seja, uma mente mestra positiva, e não falar com pessoas que vão dizer, não, isso aí tá igual para todo mundo. Nossa, ninguém tem cliente mesmo. Não é isso. Não é isso. Esse tipo de pessoa, eu não quero conversar com esse tipo de pessoa. Eu quero conversar com pessoas que a gente possa trocar ideias, que a gente possa realmente movimentar as coisas para que a gente prospere de uma forma geral, de uma forma em conjunto, que a gente possa trocar, seja terapeutas, não seja terapeuta. É muito importante que os terapeutas eles tenham visão de outras coisas, né? Que eles leiam sobre outras coisas, que eles assistam outras coisas, que eles troquem ideias com pessoas de outras áreas. E nós somos privilegiados enquanto terapeutas, porque nós atendemos clientes de diferentes áreas. Vocês já pararam para pensar nisso? A grande maioria que está aí assistindo é terapeuta. Vocês já pararam e observaram que maravilhoso que é? Nós enriquecemos demais a nós mesmos nesse processo terapêutico. Então, a gente consegue trocar ideias com o nosso cliente sobre as questões dele e que elas servem muitas vezes para a nossa caminhada. Então é isso, né? É realmente isso. É isso que eu faço, é isso que a gente vai fazendo como terapeuta. Bom, vou eu falar de novo de usar floral. A gente usa floral enquanto terapeutas. Eu uso sempre. A gente usa spray, a gente usa solução de uso que a gente ingere, floral de prosperidade, para nos colocar sempre num padrão mais elevado. Vocês acham que, como terapeutas, a gente não se contamina? A Cláudia dizendo ali, que ela tem tomado os florais da prosperidade, tem funcionado para mim. Está abrindo os caminhos, está tudo muito nítido para mim. Obrigada, Cláudia, obrigada por mostrar isso aí para as pessoas, né? Então, assim, os florais, eles fazem isso, eles elevam a nossa vibração. Então, é importante a gente conhecer, a gente saber que isso existe. E eu quero dizer para vocês, assim, que os florais de Saint Germain, que são os florais que eu trabalho, não é porque eu trabalho com isso, mas eles trazem realmente muitos resultados. E nós temos florais dentro desse sistema para limpar padrão, para limpar a crença negativa, para limpar tudo que é tipo de energia, para nos tirar da consciência das massas, para nos blindar, nos proteger de todo esse lodo energético que as pessoas estão. E aí a gente consegue se fortalecer, e a gente consegue não se contaminar com o que os outros estão dizendo. E aí a gente vai para frente, a gente prospera. Aí os outros não, aí eu não posso fazer nada. Eu posso dizer para vocês, funciona. Eu uso, quem vem aqui usa, e a gente vê a diferença. A gente vê a diferença. Vocês estão vendo aí o pessoal falando. Então é isso. É isso. Tem uma pergunta que, na realidade, não foi uma pergunta, foi uma constatação. Só me fala teu nome, porque tá ali Plenitude com Florais, mas eu não sei teu nome. Sua fórmula da prosperidade ajudou uma cliente a conseguir emprego dos sonhos depois de 4 anos em apenas 1 mês. Então é isso, tá, gente? Isso tá lá no... oi, Mariana, é tu? Sim.
Então, ali, a Mariana falando isso, né? Isso está lá na pesquisa, está lá no livro da prosperidade. Eu posso falar sobre isso numa outra live, tá? Mostrar o livro, falar um pouco mais para vocês entenderem, porque hoje está quase encerrando aí o tempo de 1 hora já. Mas ali eu mostro que funciona, né? E não só com aquele grupo de pessoas, mas com todo o resto, né? A Ana Paula falando da jornada da prosperidade, que também é um outro trabalho que eu faço, que a gente usa floral. O floral está sempre inserido, né? Ai, obrigado, Cláudia. Amo muito suas palestras, é realmente uma boa sacudida. Obrigada, Eliane. Obrigada eu por vocês estarem aí. Cláudia é minha cliente lá do Rio de Janeiro, né? Já participou de um monte de cursos, usa floral direto, então muito obrigada mesmo. Mas uma questão aqui que alguém enviou em relação aos terapeutas, porque eu venho falando toda essa questão do sucesso dos terapeutas, né, da gente atingir realmente um nível mais elevado. A Ana Paula dizendo, né, depois que eu fiz a jornada, minhas finanças em casa melhoraram muito. Então, a jornada é um trabalho de liberação de padrões com uso de florais, tá? Então, quem tiver interesse, entre em contato aí, que depois eu explico. Dá para enviar pelo correio, funciona muito bem. Deixa eu só colocar a última questão aqui, então, que na realidade não foi uma questão, foi um pensamento que a pessoa me trouxe e ela pediu para eu falar sobre isso. Ela disse que os terapeutas... Ops, deu uma quebra aqui. Os terapeutas que possuem prosperidade e uma estrutura financeira, é porque eles são aposentados e eles já possuem uma renda? E eu vou dizer que não é isso. A maioria dos meus clientes, desses mais de 10 mil alunos, né, que já passaram por aqui, que já se formaram terapeutas em diferentes áreas, né, não só com florais, mas outras técnicas. Os meus clientes, eles têm entre 25 e 50 anos, a faixa etária, né? Então, eles não são aposentados. Eu não sou aposentada. Quando eu comecei todo esse processo, eu estava por volta dos 30 anos, né? Vou fazer 51 agora, no final do mês, olha só. Então, assim, não, isso não é uma realidade, isso é uma crença limitante. Claro que a gente não tem o perfil ainda dos terapeutas no Brasil inteiro, porque essa estatística não se tem. Mas não, eu vou dizer que os terapeutas, eles constroem a sua prosperidade trabalhando como terapeutas. E não vem de uma estrutura que eles tenham antes ou de um salário de aposentado. Isso com certeza não, pelo menos não aqui nos que eu formo, não vejo isso nos terapeutas. Eu vejo eles sim indo em busca, construindo a sua carreira como terapeutas. Então é isso, né? Acho que a gente está chegando ao final. Eu quero agradecer muito para vocês por estarem aqui. Deixa eu fazer uma pequena propagandinha. Está começando uma turma do curso de formação de terapeuta floral no Solar de Saint-Germain. Então, agora, no dia 5 de março, as inscrições já estão abertas, mas são somente 10 vagas para que eu possa dar conta de dar todo o suporte para esses terapeutas aí nesse seu processo inicial. Então, quem tiver interesse ou quiser conhecer um pouco mais, entre em contato, inbox aí, a gente já está com as inscrições acontecendo. Então, é isso. Muito obrigada. A Ana Paula dizendo, eu agradeço muito pela tua dedicação e carinho conosco. E eu que agradeço, Ana Paula, por vocês, porque a gente só é terapeuta porque vocês estão aqui, né? Porque os nossos clientes se tornam nossos amigos, né? Então, assim, para mim é extremamente maravilhoso, gratificante, e eu vou repetir sempre que eu amo fazer isso.
E estar aqui agora falando também, eu estou curtindo. Foi muito desafiador no início, mas já estou começando a relaxar e começando a curtir. Sim, Cláudia, é no Rio Grande do Sul, mas dá para fazer online, tá? Então, entrar na turma online é possível. Então, qualquer coisa, entre em contato aí que a gente combina alguma coisa, tá? Agora, com essa facilidade do online, eu estou abrindo esse processo. Ah, é a Cris dizendo: gratidão, amada mestra, pelos seus ensinamentos. Carrego comigo diariamente. Obrigada por tudo. Ah, obrigada eu. Obrigada eu. Fico muito, muito feliz mesmo com todos esses comentários de vocês. Muito obrigada. E a gente se vê em breve, tá? Porque agora eu vou estar fazendo isso uma vez por semana. Então, daqui a uma semana a gente se fala de novo, tá? Um super beijo, então, para vocês. E muito obrigada por esse tempo aqui que a gente passou juntos. Até breve.